Palavra de Deus proseada. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso programa Palavra de Deus proseada. Tudo bem, irmão Evanilson? Tudo bem, professor John? E hoje nós vamos continuar a nossa longa empreitada, apresentando os livros da Sagrada Escritura, o cânon da Sagrada Escritura. 2 programas anteriores, nós paramos para explicar o que era sucessão apostólica. Fizemos um longo parêntese aqui, mas agora vamos retomar bem sobre a Sagrada Escritura. A Bíblia é um grande livro, com vários livros, uma biblioteca, uma coleção com 73 livros. E conversávamos aqui sobre o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Lembra quais são? O Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e o Deuteronômio. Isso mesmo. Essa é a primeira parte, é a abertura, digamos assim, de toda a Sagrada Escritura, que contempla principalmente a lei. Isso é o que é bem importante para os judeus. Para o judeu, a vida dele está regrada pela lei. E aí descobrimos que o Deus de Israel é um Deus, acima de tudo, ético. Um Deus que se importa com o povo. Não é como os deuses dos gregos, por exemplo. Os deuses gregos, eles oprimem o povo. Eles castigam o povo. E os gregos têm que sempre estar fazendo sacrifício para aplacar a sua ira. São deuses que ele traz elementos das características humanas. A raiva, a inveja um entre o outro, a paixão. E daí você vê, como eu vi em diversas pesquisas, que alguns historiadores eles vão apontar que os deuses gregos ele é um reflexo da própria população grega. Ou seja, ela traz os elementos que os humanos, enquanto nós humanos tem, está refletida nos deuses. E com isso, o pessoal sempre, ao adorar esses deuses, recorre a oferendas que acalmem a ira desses deuses. O Deus de Israel, a princípio, tem um pouco dessa mistura, porque está muito ali imbuído, na cultura do povo. Mas, com o passar do tempo, ele vai perdendo essas características. O Deus da ira, da raiva, o Deus terrível. Nos Salmos nós rezamos assim: ó, como tu és terrível, ó Deus. Quem pode aplacar a tua ira? Não é o sacrifício de bodes, de carneiros, como vai dizer no Pentateuco. Nós vamos acreditar no único e eterno sacrifício, que é o de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que se fez homem, esvaziando-se de si, a chamada kenosis, para elevar a nossa raça, a raça humana. E o povo de Israel, pela sua cultura, pela sua maneira, por ser o povo mais pequeno, mais pobre, foi Deus se revelando a eles e preparando para chegar a esse ápice. O ápice é a encarnação do Filho de Deus. O professor John, você agora mostrou que o Deus de Israel, ele muda. A princípio ele ainda tem disso, da ira, desses elementos que eu acabei de citar, que era presente sobretudo na população grega. Tu poderias mostrar... Mas não só os gregos, também os babilônios, os assírios, os persas. Deus, e logo que esse povo de Israel, ele nunca foi um povo de hegemonia forte, como você sabe bem que é historiador,
Ele foi sempre um povo vassalo, um povo sempre oprimido, e as superpotências estavam sempre dominando eles. Caso os grandes impérios da antiguidade, como os egípcios e sobretudo os babilônicos, que vai sobretudo oprimir eles lá no período do exílio. Sim. Aí, retornando à pergunta, eu gostaria só que tu demonstrasse assim, quando é que o Deus de Israel começa a perder mais essas características? Porque se observar na Bíblia, são diversas fases do povo de Israel. Não é história que se passa dentro de um único contexto do Antigo Testamento. Ela vai mudando de acordo com algumas épocas. É um pouco complexo. Não saberia te responder agora no momento. Em que momento o Deus de Israel começa a ele perder essas características da ira, da raiva, porque ainda hoje ela se mantém. Nós costumamos, ultimamente, falar muito na misericórdia, no amor de Deus, mas esquecemos que Ele um dia virá para julgar os vivos e os mortos. E dia de ira aquele dia, dia que será tudo cinza fria. É um hino que nós cantamos no tempo comum, na Semana de Cristo Rei, já se preparando para o advento. Ele vai vir para julgar e vai vir, como diz João Batista, com uma pá na mão para separar o trigo da palha. Então, Deus, ele ainda tem em si, né, essa característica. Explicar de forma clara, nós não sabemos, porque Deus é o super amor, a bondade infinita, mas no juízo final nós dizemos que Ele virá com ira. Veja que é complicado, né? Sim. Eu não posso pegar e só dizer, Deus é a bondade eterna, é o amor eterno. Claro, Ele é isso, mas virá para julgar. Ele virá e separará, como diz no Evangelho, as ovelhas dos cabritos. Não sei se fui claro. Não foi claríssimo. Mas voltando, né, ao nosso assunto, falamos dos 5 primeiros livros do Pentateuco, e agora vem um bloco chamado dos livros históricos. Mas não entender esse histórico aqui como nós entendemos hoje por história na modernidade. É porque nesse bloco desses livros vai contando o que aconteceu com o povo de Israel. Lembro, com o professor Jackson aqui, neste programa, explicava a importância do livro de Tobias, que não está na Bíblia protestante e também não está na Bíblia judaica, e explicava aqui o motivo, porque conta a história de um exilado não do período do Israel que foi para a Babilônia, não de Judá que foi para a Babilônia, mas a parte de Samaria, de Israel. Um homem que continua fiel à palavra de Deus. E dizia como era a importância deste livro na Sagrada Escritura, que foi acolhido pela Septuaginta. Também aqui falei da importância do livro de Judite, que não está elencado nos livros protestantes. A história dessa mulher que liberta o povo, cortando a cabeça do general na porta da cidade. E as mulheres cantam hinos e glorificam ao Senhor, que o libertou daquela situação, uma situação de extrema humilhação. E falando a respeito desses livros históricos, dizia que
eles por vezes não são históricos, né? Fica até redundante, né? São históricos e não são históricos. Sim, porque, por exemplo, o livro de Judite é como se fosse uma anedota. Não é possível comprovar que existia uma mulher Judite. Mas foi a maneira como o povo usou para humilhar o inimigo. Imagina, veio o inimigo e ele foi derrotado por quem? Não foi por nenhum general. Foi por uma mulher que era confiante e que confiava em Deus. Então, por isso que ao ler os livros históricos, tem que ter um pouquinho de cuidado. Não sei se faz você claro. Sim, sim. Então, quais são os livros históricos? Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras e Neemias, que no outro programa eu falei Esdras e Neemias, 2 livros juntos. Não eram separados. Era um livro só. Como também 1 Samuel e 2 Samuel. Eram 2 livros juntos. 1 Reis e 2 Reis. Era um único livro. Entende? E para ter uma certa dinâmica, dividiram eles. Porque ficava muito extenso isso. E também Tobias, Judite, Esté, 2 Macabeus, 1 Macabeus e 2 Macabeus. E esses 2 livros, sim, eles sempre foram separados. O 1 Macabeus e o 2 Macabeus, eles também não estão no elenco dos livros da Bíblia protestante. Mas sabia que esses livros têm uma grande importância? Você sabe a época... Já ouviu falar de Alexandre Magno? Sim. Bem, o Alexandre Grande, ele é um dos reis gregos. Precisa também ressaltar que a Grécia não vai ser nesse período um país unificado. São várias cidades e estados que bebem de uma cultura parecida, e para aqueles povos, todos os locais que tinham essa cultura parecida se chamava Grécia. E ele vai dominar montar um grande império dentro da antiguidade. E também vai morrer bem cedo, o Alexandre Magno. Mas ele vai governar também a Palestina. Sim. E aí vão querer transformar o templo de Jerusalém em um grande ginásio. Os gregos gostam de esportes, né? Sim. Uma das características da cultura grega é o esporte e o ensino através da filosofia. Os macabeus, eles irão lutar pela purificação do templo, para que o templo não se torne um ginásio. E vão lutar para manter a sua cultura. Só, irmão Evanilson, que manter a cultura é muito difícil. Porque uma superpotência, como é os gregos, vão dizer que a cultura deles é a melhor. Vão dizer que as filosofias dele são melhores. E alguma coisa da Sagrada Escritura vai começando também a absorver características, pequenas características dessa sabedoria. Quer um exemplo? Sim. O livro da sabedoria. O autor que fez o livro da sabedoria, e esse é o último livro do Antigo Testamento, ele estava cheio, a cabeça dele estava cheia do conhecimento grego. Porque o que são os gregos? O que é a filosofia? É amor a quê? A sabedoria. Mas só que tem na história de Israel um rei que foi sábio. Como é o nome dele? Não sei se você lembra. O rei Salomão.
era o maior sábio entre os sábios do povo. E não houve ninguém que fosse mais sábio do que ele, nem haverá um outro mais sábio depois. E como é que aparece esse povo com uma sabedoria sofisticada? Agora, fazendo essa pequena minúcia e tu explanando essa entrada do povo de Israel dentro da cultura grega, essa assimilação, mostra aquela primeira pergunta que eu fiz: como é que o Deus vai mudar e etc. Observa como a Bíblia ela bebe de diversos povos. Você começa ali pela antiguidade, com os grandes impérios como os egípcios, depois eles são exilados na Babilônia, depois eles passam pela cultura helenística, em cima da cultura helenística que a gente chama também são os gregos, que também era chamado por helenos, e posteriormente eles vão também beber de culturas, da cultura vinda do Império Romano e subsequente dos povos bárbaros que vão dominar Roma. Esse conjunto de culturas que o povo de Deus ele passa. Se você for observar os escritos bíblicos, eles são compostos em diversos períodos históricos. Sim, não falam muito do período que está sendo, do que eles querem dizer que estão escrevendo, de um passado muito longínquo, como é o Pentateuco, mas fala muito daquilo que eles estavam vivendo naquela época, na época em que estava sendo escrito. E o irmão Evanilson aqui, ele chegou até nós cristãos. E também nós cristãos fazemos parte dessa parcela do povo de Deus, e o Concílio Vaticano II recuperou bem, né, esse tema, que é o povo de Deus. Povo de Deus, raça eleita, sacerdócio régio e santo. Mas até aqui tudo bem? Os livros históricos? Sim. E entramos, né, aqui já falamos de um livro sapiencial, que é a Sabedoria, e apresento agora os livros sapienciais. São 7 os livros sapienciais. A sapiência. A sapiência surge, não tem aqui nada a ver com o Pentateuco, não tem aqui nada a ver com a profecia, mas com a sabedoria popular, a sabedoria dos pobres. Interessante. O Deus de Israel, Yahvé, Javé, Adonai, é o Deus dos pobres, dos pequenos. Não é o Deus das superpotências. Não é o Deus daqueles que estão em condição altíssima, que oprimem. Não. Ele é o Deus que fica com as camadas populares. E aqui temos um grande clássico que abre, né, o corpo sapiencial. O livro de Jó. E o livro de Jó é justamente tentando responder 2 perguntas. Por que uma pessoa boa sofre? E por que uma pessoa que é malvada não acontece nada com ele? No livro de Jó, eles ainda não têm a capacidade de dizer que existe uma vida pós-morte. Então, se Deus tem que recompensar, Ele tem que recompensar nessa vida. O bom tem que ter prosperidade aqui. E o mal, aquela pessoa que é mal, tem que pagar as consequências aqui. E é por isso que o livro termina com Jó sendo recompensado, né? Deus dá tudo a Jó de novo. As suas casas, os seus filhos, os seus rebanhos, as suas terras. Mas ficará para um outro momento a gente falar bem desse livro. Depois vem o livro de orações. Qual é o livro de orações? Salmos. Sim. Esse é o grande livro, que é dividido também da mesma forma do Pentateuco. É o Pentateuco dos pobres. Os
pobres não podiam ter aqueles 5 rolos de livro em casa, mas tinha os salmos. E a poesia é muito fácil de memorizar. A poesia, ela fala do interior, do coração, da alma. Quer um exemplo bem claro? Sim. Sua mãe em casa, provavelmente, estou aqui colocando, ela é mais fácil cantar um canto que canta na igreja do que falar do texto do Evangelho. Sim. Olha aí como é mais simples. E não quer dizer que deixa de ser uma oração ou que seja a palavra do próprio Evangelho. Quantos cantos nossos são baseados só no Evangelho? Falo os cantos não atualmente que estão muito intimistas, né? Os cantos de hoje é mais pedidos, olhando mais para si. Mas os cantos mais antigos aí, eles eram bem enraizados no Evangelho. Depois temos os livros dos provérbios. Ditados populares, vamos dizer assim. Ditado popular. Lembra do ditado popular? Casa de ferreiro, espeto de pau. Sim, tem esse, mas me diz com quem tu andas E eu digo quem tu és. e eu te digo quem tu és. E o provérbio, ele vai ensinar isso, a uma pessoa ter retidão, a ser uma pessoa reta na lei do Senhor. Depois tem o Eclesiastes, e depois vem um grande poema de amor, que é a fala da noiva que procura o seu amado, o cântico dos cânticos. E em seguida vem o último escrito do Antigo Testamento. Eu gosto de dizer isso porque ele é bem no meio da Bíblia. Como é que pode ser o último? O último escrito é esse, diz os estudiosos, que é a sabedoria, o livro da sabedoria. E em seguida vem o Eclesiastes. E agora nós entramos em outro bloco, um bloco muito precioso para o Antigo Testamento, que é os livros proféticos. Os livros proféticos. Irmão Evanilson, existem profetas hoje? Sim. Sim. Eu recordo aqui de Dom Pedro. Dom Pedro foi como o profeta Amós, Dom Pedro Causa d'Água. Incompreendido pelo seu povo, incompreendido pela instituição, pela igreja, mas que ficou sempre do lado dos oprimidos, dos menos desfavorecidos. E nós vamos ter que ficar por aqui, que o nosso tempo já está se esgotando, e vamos no próximo programa continuar falando aí sobre os profetas. Muito obrigado, irmão Evanilson, pela vossa participação. Nos desculpem, porque ultimamente não gravamos a cada semanalmente. Mas vamos começar a gravar semanalmente. Manda a sua pergunta, a sua contribuição, dê seu like, né? Assim que diz. Isso. E nós vamos estar aí tentando prosear sobre a palavra de Deus. Uma coisa bem importante que o professor John pediu é as perguntas. Sempre, todo programa nós pedimos, por favor, faça sua pergunta, não fique com a dúvida, qualquer coisa também está no privado, porque iremos saná-la aqui. Claro, né? Se não conseguimos, porque nós não somos detentores do saber, mas se não conseguimos atingir e trazer a resposta à sua pergunta, mas iremos atrás dos meios para que possamos saná-la. Então, muito obrigado, que Jesus abençoe a todos, uma ótima semana, fiquem com Deus. Amém.